E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como aumentar a RPM do motor, os benefícios e os malefícios em se aumentar a RPM do motor, seja ele original ou preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal e você ser avisado aqui pelo YouTube, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Para a gente falar sobre como aumentar a RPM do motor, a gente precisa entender o que é a RPM. RPM são as rotações por minuto. É uma sigla, tá? Abreviado, certo? Rotações por minuto. Então, quando eu falo que o meu motor ele está girando a 8.500 RPMs, isso está significando que ele está girando a 8.500 rotações por minuto. Isso varia de motor para motor. Tem motor que vai girar 8.500, tem motor que vai girar 9, 10, 11, 12, quiçá até mais. Alguns motores dois tempos já chegaram a girar 20.000 RPMs. É uma rotação muito alta para um motor convencional, principalmente um motor original. Quando a gente entrar aqui na parte onde a gente vai falar sobre os malefícios em aumentar muito a RPM do motor, eu vou dar algumas explicações. Já nesse caso do motor que girou a 20.000 RPMs, é um motor dois tempos. Mas os motores da Fórmula 1 chegam a girar ainda mais do que isso. Alguns motores não nessa época agora, porque a Fórmula 1 ela muda muito os regulamentos, beleza? Mas já teve motores de Fórmula 1 que chegaram a girar até 26.000 RPMs, beleza? Ou seja, é uma rotação extremamente alta. Mas quanto maior a RPM, mais velocidade final e também mais potência eu vou extrair no motor, certo? Só que para que o meu motor ele tenha potência com mais RPM, eu também preciso trabalhar outros pontos nele, que é o que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então não é só a RPM, tem outros fatores por trás no motor que vai trazer mais desempenho quando eu quero aumentar a RPM. E lembrando que todo motor, quando a gente fala de aumentar a RPM do motor, é porque alguns motores de fábrica, eles vêm com limitadores. O que são esses limitadores? Esses limitadores, basicamente, é conhecido como o corte de giro. Esse corte de giro, ele protege o seu motor. Por quê? Porque todo motor, ele tem uma determinada VMP, ou seja, velocidade, uma determinada velocidade média do pistão, que é de acordo com o curso no virabrequim que esse motor tem. Ou seja, um determinado curso de motor que eu tenho vai a uma determinada RPM ter uma velocidade média do pistão. E dependendo do quanto essa velocidade média ela alcance um determinado número, o pistão ele pode romper a barreira de lubrificação e ter um atrito direto no cilindro. Tendo esse atrito direto no cilindro, pode haver um desgaste prematuro e até mesmo a quebra ali do pistão e cilindro, beleza? Por isso que quando a gente fala de RPM, a gente tem que ter algumas atenções, beleza? Mas voltando aqui, todo motor ele tem essa parte de corte para proteção do motor, ou seja, uma moto quando ela sai, vou pegar uma CG 150, quando ela sai de fábrica e você compra essa moto, o que acontece? A engenharia por trás desse motor já pensa em um motor que tenha durabilidade e também que seja confiável. Não é um motor que pode ultrapassar alguns limites para não haver quebras. Então a engenharia ela vai pensar sempre nesse ponto de economia, durabilidade e confiabilidade. Por isso que o motor ele vai ser limitado a uma determinada RPM. Não quer dizer que se você ultrapassar aquela RPM, você vai quebrar o seu motor. Mas é necessário que você faça algumas averiguações para aumentar a RPM do motor sem ter o risco de quebras, tá? Aqui também eu coloquei um gráfico aqui para mostrar para vocês o seguinte: quando a gente fala de torque e potência,
Não adianta muito só aumentar a RPM. Eu ganho? Sim, vou ganhar velocidade final, porque velocidade final ela é determinada pelas engrenagens do motor e também pela RPM. Então, um conjunto de relação de engrenagens conciliado com a RPM, circunferência de pneu e entre outros detalhes da moto ou do motor, vai determinar a velocidade final que essa moto vai atingir. Logo, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um gráfico aqui de torque e potência da motocicleta. Geralmente, uma CG 150, vou dar exemplo dela, vai vir ali na casa de 10, 12, 13 cavalos a 8.500 RPMs. Então a gente tem aqui, ó, 13 CV a 8.500 RPMs. O que acontece? A partir desse ponto, vai ter o corte. Vamos supor que o original está cortando em 9.500 RPMs. Então a gente tem aqui 9.500 RPMs. Logo, a cavalaria nesse ponto é menor. Mas aqui, daqui para cá, de 9.500 para cima, o motor já não ultrapassa essa RPM, porque aqui eu tenho corte de giro. Ou seja, o motor ele basicamente corta a centelha da vela e não deixa que continue ali as combustões e o motor consiga girar numa RPM mais alta. Por isso que aqui eu tenho corte de giro. Só que isso já está dentro ali do original. Então, logo, essa faixa aqui dentro do original está ok. Mas, quando eu começo a alterar o meu motor, um exemplo, vamos começar pelo básico, que é colocar um comando de válvula. Quando eu coloco um comando de válvula, eu vou alterar o quê? Eu vou alterar basicamente a entrada e a saída da mistura ar-combustível e os gases da queima da combustão, certo? Os gases pelo escapamento e a entrada pela admissão. O comando ele controla a abertura e fechamento das válvulas, então o comando ele pode ter mais levante, o que vai ter um maior preenchimento de mistura ar-combustível, consequentemente maior a força da combustão, consequentemente mais potência vai ser gerada no motor. E esse comando também, ele pode ser um comando média-alta. Um comando média-alta, ele tende a ter um melhor rendimento a partir de uma RPM mais alta. Logo, se eu estou com as configurações original do meu motor, eu tendo a perder resultado. Por quê? Às vezes eu coloco um comando que ele é média alta, só que o pico dele é acima ali, ó. Ele entra aqui nessa casa ali de 9.000, mas vai até um exemplo a 10.500 RPMs. Então o pico aumenta, a RPM aumenta. Ele perde um pouco de torque em baixa, certo? Você sente aquele torque em baixa menor, mas ele ganha mais em médias altas RPMs, só que ele gira a mais. Ou seja, ele traz um ganho maior a uma RPM mais alta. Logo, se eu instalo esse comando na minha motocicleta e não altero a RPM do motor, eu perco o resultado. Por quê? Porque aí toda vez que o comando começa a trazer um resultado para a moto, vem o corte de giro e corta ali e eu perco esse resultado, ou seja, perco esse desempenho. Logo, a melhor opção seria aumentar a RPM aqui, nesse caso da sua moto original, para aquela faixa do comando que você está usando. Outros detalhes que também pode alterar: a preparação do cabeçote conciliada com o comando, que também vai alterar a entrada da mistura ar-combustível, a saída dos gases do escapamento e entre outros detalhes na câmara de combustão quando é feito a preparação de cabeçote. Então são fatores que também podem deslocar a faixa de RPM para uma faixa mais alta para você ter rendimento numa RPM um pouco mais alta, tá? Escapamento também pode alterar. Se eu tenho uma liberação maior dos gases, maiores, eu vou ter um preenchimento maior de misturar combustível. Porque se eu tenho gases restantes da queima da combustão dentro da câmara de combustão, o que vai acontecer é que ar quente, ele ocupa um maior espaço, então eu consigo colocar menos mistura ar combustível dentro do cilindro. Logo, se eu tenho um escapamento que ele tem um escoamento melhor desses gases e eu deixo a câmara de combustão mais limpa, eu consigo adicionar mais mistura ar combustível, consequentemente trazendo mais potência e talvez sim, nesse ponto, conseguindo
colocar o meu motor para girar numa RPM um pouco mais alta e ter resultado, ou seja, ganhar cavalaria, ter esse crescimento aqui. Aqui a gente tem uma curva que ela, a partir de 8.500, ela começa a declinar. Uma curva que, um exemplo, você colocou lá um comando, fez uma preparação de cabeçote, botou um escapamento, talvez é uma curva que ela perde um pouquinho aqui embaixo, mas ela começa a aumentar e ela vem mais alta aqui. Então, o pico de potência, torque e potência, vem de médias altas RPMs, certo? Tem comando que vai ser média baixa, aí não é necessário alterar a RPM do motor, mas dependendo da preparação que você faça, vai deslocar a faixa de RPM para cima. Então você precisa alterar o corte de giro aqui, porque se você não alterar o corte de giro aqui, você perde rendimento no seu motor preparado. Então você precisa alterar, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos aqui ainda, que vai ser, até o final desse vídeo, que vai ser as velocidades que um motor da 150 com relação a uma determinada RPM pode atingir, beleza? Mas voltando aqui, outros pontos que também vai alterar a questão de torque e potência aqui, faixas de RPM. Aumento de cilindrada. Aumento de cilindrada aqui, se você mantém válvulas originais, você traz um pouco a RPM mais para baixo, certo? Mas se você aumenta o diâmetro de válvulas, você desloca a faixa de RPM para cima e dependendo do tamanho das válvulas que você usa, desloca ainda mais. Às vezes para você girar, colocar seu motor para girar a 10, 11 mil RPMs, quiçá 12 mil ou mais, beleza? Então vai depender muito ali da preparação de cabeçote que você tem e do diâmetro de válvulas que você tem para esse aumento de cilindrada, beleza? Outro ponto que também pode trazer resultado é o avanço de ignição, o acerto de avanço de ignição, para você ter um resultado melhor numa alta RPM, beleza? E o acerto de alimentação, que é complementando todos esses pontos que você faz de alteração para ter resultado numa rotação mais alta. Então, o que a gente precisa observar é que um motor, quando ele é original, ele tem determinadas configurações que trazem aqui o pico de potência numa rotação mais baixa, certo? Ali a 8.500 RPMs, com o corte a 9.500, certo? Quando eu altero esse motor, eu preciso colocar um corte um pouco mais alto, dependendo da configuração que eu tenho, do comando, do cabeçote, do aumento de cilindrada, do escapamento que eu uso, para me ter mais resultado. Otávio, no motor original, vale a pena aumentar a RPM do motor? Sim. Por quê? O aumento de RPM do motor vai aumentar a velocidade final que você tem. É claro que você precisa de cavalaria, certo? Para ter uma determinada velocidade, que é o que eu vou mostrar mais até o final desse vídeo, você também precisa de mais torque e mais potência no motor. Consequentemente, se você deixa o seu motor original girar numa RPM mais alta, o seu motor pode atingir mais velocidade final, mas a cavalaria é mais baixa. Então, em linha reta, pode ser que você não sinta muita diferença. Vai dar um pouco mais de velocidade, mas não é a velocidade total que poderia dar. Precisaria de mais cavalaria para atingir a velocidade final. Mas se você pega uma certa baixada, você vai ver, ou seja, uma leve inclinação, você já vai ver que vai ter muito mais velocidade do que no corte original, certo? Um exemplo, preparei o motor, coloquei um comando, fiz uma preparação de cabeçote, coloquei um escapamento, que são coisas básicas, aí de quinta marcha eu estou acelerando na reta, a moto está cortando. O que está acontecendo é que o motor, ele tem potencial agora, potência e torque para girar numa RPM mais alta. Uma possibilidade é alongar a relação, mas você pode, além de alongar a relação, você pode aumentar a RPM do motor, beleza? Otávio, e como que eu faço para aumentar a RPM do motor? A gente sabe que vem as configurações originais do motor, seja numa moto carburada ou seja numa moto injetada, tá? Numa moto, eu vou pegar um equipamento aqui para mostrar para vocês. Numa moto injetada, a gente vai usar um equipamento que eu vou mostrar para vocês. Em uma moto carburada, a gente trabalha pelo CDI. E numa moto injetada, é o módulo que a gente vai alterar, beleza? Eu trouxe aqui hoje um equipamento que é da Veda Motors. A Veda Motors, ela trabalha com alguns equipamentos, tá? Da Servitec, que a Servitec é da Veda Motors, beleza? Que é o Infinitum. Esse equipamento aqui é um lançamento.
Talvez você já conhece o Infinitum, que é um equipamento também que aumenta a RPM do motor, certo? Mas que você precisaria, para instalar ele, fazer modificações no chicote da motocicleta. Nesse lançamento aqui da Veda Motors, o que acontece é o seguinte: esse equipamento Infinitum Pro, você vai instalar ele plug and play, isso para moto injetada, beleza? Depois eu vou explicar, caso você queira aumentar a RPM de uma moto carburada, eu vou explicar, beleza? Em uma moto injetada, para aumentar a RPM, você pode usar esse equipamento aqui, ó, da Infinitum Pro, que é da Veda Motors, beleza? Esse equipamento aqui, ele é plug and play. Aqui eu tenho ele, eu vou tirar para vocês. Basicamente, ele é um módulo aqui, ó, que você vai encaixar aqui o chicote, você vai encontrar o módulo da moto, certo? Onde ele fica instalado. Você vai pegar, vai desligar a moto, vai desconectar, vai conectar aqui o chicote da moto e aqui nessa posição, nesse cabo aqui, você vai conectar no módulo original da motocicleta. E com algumas configurações, você consegue aumentar com esse equipamento aqui até 2.500 RPM acima do original. Um exemplo, na 150, 160 e algumas outras motos da Honda, corta ali com 9.500 RPMs. Esse equipamento aqui consegue aumentar acima disso 2.500 RPMs, ou seja, a gente consegue aumentar até 12.000 RPMs com esse equipamento aqui. Ou seja, para tudo isso aqui que eu mencionei, vai ser aplicado para você que quer ter mais resultado, usar esse equipamento. Lembrando, Otávio, como que eu faço a instalação, configuração? Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal da Veda Motors. E vou deixar o link do vídeo, onde eles explicam como instalar e eles vão mostrar passo a passo a instalação e a configuração desse equipamento para você aumentar a RPM do motor, tá? Ele aumenta em até 2.500, mas você pode, um exemplo, eu quero aumentar de 9.500 para 10.500 RPMs. Você pode, eu quero aumentar para 10.500, 11.000, 11.500, 12.000. Você consegue através desse equipamento aqui, certo? Lembrando que esse equipamento da Infinitum Pro aqui, ó, da Veda Motors, você consegue utilizar ele só na linha Honda, tá? Vai vir um manual. Toda vez que você compra um equipamento deles, vai vir um manualzinho. Com esse manual aqui, ó, tem todo o passo a passo para fazer a instalação. Caso você não queira seguir o manual que eles mandam para vocês, entra no canal deles, no link que vai ter aqui na descrição, vou colocar no card aqui também, para você assistir o vídeo, certo? E fazer a instalação desse equipamento para você. Esse equipamento, ele atende toda a linha Honda, tá? Aqui no manual aqui, ó, deixa eu abrir aqui onde fala, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui no manual, ó, vou colocar aqui, mas você pode entrar no site da Veda Motors, que vai ter lá todas as informações aqui sobre as motos que é aplicável. Beleza? Otávio, eu não tenho uma moto Honda, eu tenho uma moto Yamaha, eu tenho uma Suzuki, quiçá a moto que você tem. Como que eu faço então se a minha moto é injetada para aumentar? Você pode adquirir o Infinitum. Ou seja, esse aqui é o Pro, para a linha Honda Plug and Play. No Infinitum é um outro módulo, eles continuam vendendo ele, ou seja, trabalhando com ele, só que para instalar ele você vai ter que alterar o chicote, fazer algumas instalações nos fios do chicote original da sua motocicleta, beleza? Então se você quer aumentar também até a mesma faixa de RPM, se eu não me engano, tá? Mas você pode entrar no site e ver se também ele aplica até 2.500 RPM para instalar na sua moto, caso não seja Honda, beleza? Lembrando que a Veda Motors, caso você tenha uma moto carburada, esse equipamento aqui é para motos injetadas, beleza? Para moto carburada, você vai alterar o CDI, tá? No CDI, o que acontece? Você vai trocar ele. Na Veda Motors, você também encontra CDIs onde você consegue ou comprar ele pronto, um exemplo, esse aqui altera a RPM, então eu posso reduzir ou aumentar do jeito que eu quiser, certo? Já um CDI pronto é o seguinte, um exemplo, eu tenho aqui 9.500 RPM original, então eu posso comprar um CDI de competição da Veda Motors, certo? Que vai atender até 10.500, aí vai ter informação, CDI de competição com corte de giro a 10.500, a 10.800, então você pode comprar um equipamento desse para você, ou você pode comprar o CDI programável. No CDI programável você consegue alterar a faixa de RPM do motor, ou seja, de acordo com o que você quer, beleza? De acordo igual aqui, igual esse equipamento, alterando de acordo com como eu quero, 500 a mais, 1.000 a mais, 1.500, 2.500 que é o limite, certo?
para colocar, girar o meu motor, beleza? Então, se você quer um equipamento que aumenta a RPM do motor, procurem no site da Veda Motors, tá? Eles têm os revendedores dele para você encontrar esse equipamento aqui, e também para motos carburadas vai ter os CDIs de competição e programável. Beleza? Vou deixar o contato deles aqui embaixo para você que quer adquirir um equipamento desse. E pessoal, beleza, Otávio, agora eu entendi como que eu faço para mim alterar, que eu vou precisar de alguns equipamentos para mim alterar esse RPM do meu motor. Tá, mas qual o resultado assim plausível que você vai trazer para o motor? Então vamos lá. Como eu dei o exemplo aqui de velocidade final, eu peguei a CG 150. Para calcular a velocidade final, existe um cálculo que vai pegar a relação de engrenagens que tem dentro do motor, desde a engrenagem primária, as engrenagens secundárias, as engrenagens do câmbio. A gente consegue calcular por marcha, ou seja, nesse caso a CG 150 ela tem 5 marchas, então para saber a velocidade final eu calculo em cima da última marcha da motocicleta, certo? E também da relação final que eu tenho ali entre peão e coroa. Então tudo isso influencia, e também o diâmetro da roda, certo? Com o diâmetro dela e a circunferência do pneu. Tudo isso influencia na velocidade final. Além disso, a RPM também vai influenciar. Quanto maior a RPM em cima de uma determinada relação, maior a velocidade final, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma moto injetada, vou instalar o módulo aqui Infinitum Pro na minha moto, é uma CG 150. E eu tenho uma relação lá original 4316, é uma CG 150 com relação original 4316. Eu coloquei aqui, eu não coloquei passo por passo, eu quero aumentar 500, quero aumentar 1000, 1500, não, eu coloquei aqui números redondos, que é o máximo aqui. Então eu coloquei 10.000, 11.000 e 12.000. O original corta em 9.500. Então eu aumentei aqui, coloquei 10.000, 11.000 e 12.000, números redondos para ficar mais fácil. Já fiz os cálculos e coloquei aqui para vocês. Uma CG 150 com relação 4316 a 10.000 RPMs, ela pode atingir, com esse conjunto de engrenagens que tem no motor, 138,76 km por hora. Se eu aumentar a RPM dela para 11.000 RPMs, com a mesma relação, 4316, esse mesmo conjunto de engrenagens a 11.000 RPMs pode atingir 152,63 km por hora. E se eu colocar esse motor para girar a 12.000 RPMs, essa mesma relação 4316, com esse conjunto de engrenagens originais do motor, pode atingir 166,51 km por hora. Ou seja, quanto maior a RPM, eu coloco esse motor para girar com um determinado conjunto de engrenagens, maior tende a ser a velocidade final que eu tenho na motocicleta. A observação é o seguinte, vamos supor que eu instalo um equipamento desse aqui na minha moto. É uma CG 150 e ela tem relação 4316. Eu vou lá e coloco 2.500 RPMs a mais, de 9.500 para 12.000 RPMs. Então agora o meu motor pode girar até 12.000 RPMs. O que acontece? Eu vou atingir 166,51 km por hora? Para isso, eu vou lembrar vocês aqui do gráfico que eu fiz lá. Ó. Não vou virar aqui só para mostrar para vocês. A gente tem o gráfico de torque e potência. No original, o que acontece? A potência ela sobe e desce, certo? Aqui 8.500, então a 12.500 RPM a cavalaria é menor, porque o motor é original. Logo, para mim atingir essa velocidade aqui, eu vou ter que ter uma menor resistência do ar possível e, se possível, algo que eu esteja descendo, ou seja, não é em linha reta. Por quê? Em linha reta eu tenho a resistência do ar e também tem o meu peso, que eu estou em cima da moto. Tem vários conjuntos, vários fatores que podem impedir de atingir essa velocidade. Principalmente a cavalaria que eu tenho. Por quê? A 8.500 eu tenho 13 cavalos. A 12.000 RPMs é provável que eu tenha ali na casa de 7, 6 cavalos. Otávio, por que isso acontece? Porque o motor é original, comando original, cabeçote original, a cavalaria é menor. Mas se você tiver numa descida, esses 8 cavalos podem atingir ali essa velocidade, certo? Então eu quero trazer para vocês que
a velocidade, a RPM com conjunto de engrenagens pode atingir uma determinada velocidade final, certo? Mas para isso eu também preciso de potência e torque para empurrar, porque eu tenho o peso do piloto, eu tenho a resistência do ar, certo? O ar está vindo, a maneira como eu me posiciono na moto, eu estou com o peito assim, o ar está batendo, eu tenho uma resistência, se estiver ventando contra, pior ainda, vai segurar a moto. Então tudo isso, para mim cortar o vento, eu preciso de mais potência. Agora, eu abaixei, eu fiz de tudo ali para deitar na moto e num lugar seguro, numa pista segura e fechada, eu consegui ali cortar o vento, não ter tanta resistência. Coloquei uma bolha na frente da moto para furar o ar, para ter menos resistência aerodinâmica, para ter mais velocidade final. Então tudo isso vai ajudar. Com menos cavalaria você até consegue. Você tem uma resistência aerodinâmica menor e com menos cavalaria você atinge maior velocidade final, certo? Mas se eu tenho um motor original, a cavalaria lá é pouca. Então para isso eu precisaria de mais torque e potência. E como que eu faço para mim aumentar torque e potência? Aí entra nesses pontos aqui que eu mencionei para vocês, ó. Comando de válvula, eu coloco um comando para trazer mais potência e ter um comando mais de média alta, fazendo uma preparação de cabeçote para ter maior preenchimento de misturar combustível e saída dos gases do escapamento, um bom escapamento para liberar todos os gases ali, um bom acerto de ignição e também, se eu quiser, um aumento de cilindrada. Tudo isso vai trazer o quê? Mais torque e potência. Lembrando também que o acerto de alimentação é fundamental caso você não queira quebrar o seu motor, certo? Então, tudo isso eu faço para me ter o quê? Mais torque, mais potência e o cabeçote e o comando vai determinar a faixa de RPM que esse motor vai atingir, ou seja, a faixa de RPM que eu quero que esse motor atinja. Então, se eu tenho mais RPM, vamos supor que eu faça uma preparação, tenho um cabeçote dimensionado e também tenho um comando dimensionado ali para essa faixa de RPM aqui, ó, de 11.000 a 12.000. Então, ao invés de ter 7 cavalos, 6, 7 cavalos ali a 12.000 RPMs, eu teria talvez 18, 20, 22 cavalos, ou seja, a linha aqui, ó, seria só decrescente. Eu perderia em baixa, mas ela seria mais decrescente. Então, a 12.000 RPMs, eu teria mais cavalaria do que a 8.000 RPMs. É igual o exemplo que eu dei do motor da Fórmula 1, que gira lá a 26.000 RPMs, ou seja, a 22, 26.000 RPMs, ou seja, é um motor que vai trazer mais cavalaria, ele só tende a crescer, mas tudo isso tem que ser dimensionado. Se você pega o motor original e coloca para girar menos, a cavalaria é menor. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, e para mim atingir uma determinada velocidade final, também preciso de cavalaria, beleza? Se eu tiver baixa cavalaria aqui, eu coloco o motor para girar, mas eu tenho baixa cavalaria, eu não vou ter essa velocidade, vai ter uma velocidade menor, porque a cavalaria é pequena, beleza? E aqui também entra o ponto de, vamos supor que você preparou o seu motor. Eu preparei o meu motor para trabalho. Um exemplo, eu tenho uma CG 150, ela é para trabalho, só que eu não queria mudar a relação final da minha moto, porque na minha cidade tem muito morro, certo? E de vez em quando, nos finais de semana, eu pego pista, aí vai dar uma velocidade, e eu quero uma velocidade final maior. E eu preparei o meu motor, coloquei comando, um comando que atinge uma RPM mais alta, preparei meu cabeçote, aumentei a cilindrada, coloquei um escapamento, mas eu não queria trocar essa relação porque eu quero essa pegada em baixa. Por quê? Para subir morro eu preciso de torque, então eu preciso de uma relação mais curta. Então eu não queria perder isso, porque toda vez que eu alongo a relação, eu perco em baixa, a moto fica mais xoxa embaixo. E às vezes se você mora numa cidade onde tem muito morro, né, vai ser ruim para você. Até o consumo de combustível acaba sendo pior, certo? Porque eu tenho relação, tenho que acelerar mais, isso consome mais combustível. Só que para a velocidade final, acaba sendo ruim, porque a RPM original não atinge tanta velocidade. Então uma boa opção para você, preparou o motor e não quer alterar a relação final que você tem, é aumentar a RPM. Por quê? Eu preparei o meu motor, então ele tem mais torque, mais potência numa faixa de RPM mais alta. Só que eu não quero alterar a relação, porque eu quero essa pegada em baixa ainda. Eu vou e aumento a RPM. Vou lá e instalo um Infinitum Pro no meu motor, ou um CDI de competição, CDI programável da Servitec. Vou lá, instalo ele, programo ele para uma RPM mais alta. Então logo, a minha moto ela tem essa pegada em baixa para subir morro, para trabalhar, para ser econômica, para ser para o dia a dia. E no final de semana, quando eu quero dar aquela acelerada na pista,
o que vai acontecer é que o motor gira num RPM mais alto, logo eu tenho mais velocidade final, porque o meu motor é preparado também, mesmo ele sendo original vai dar um pouquinho mais, mas se eu tenho um motor preparado, dá uma velocidade ainda maior com a relação original, certo? Então, nem sempre é alterar somente a relação final. Se você altera a RPM, você tem mais velocidade final. E, como eu expliquei aqui, se você quer ter uma moto por dia a dia, na sua cidade é muito morro, às vezes não é uma boa opção alongar muito a relação, porque aí quando eu alongo muito a relação, eu escolho muito a velocidade final, mas aí pro dia a dia a moto não fica legal, na subida fica xoxa, de 2 fica pior ainda. Então, se você tem uma moto nesse estilo, talvez não vale a pena alongar, mas sim aumentar a RPM do motor. E se você quer só para velocidade final, vale a pena alongar e vale a pena aumentar a RPM, porque aí é mais velocidade final que você vai ter no motor. Beleza? Então aqui eu falei dos pontos positivos que você tem em aumentar a RPM, mas a gente também precisa falar dos pontos negativos ou pontos de atenção, porque no início do vídeo eu expliquei para vocês que a gente tem a velocidade média do pistão, então quando a gente ultrapassa um limite de segurança, a gente requer uma atenção maior. Essa atenção maior é que, se eu for colocar o meu motor para girar acima de 11.000 RPMs aqui, 12.000 RPMs, eu preciso de um óleo de boa qualidade. Ou seja, um óleo que tem uma viscosidade em alta temperatura maior, ou seja, vamos supor que o original aqui é 10W30. 10W30, certo? Se o meu motor original, eu posso usar um 10W40. Se é preparado, eu posso usar o 10W40 ou o 10W50. Esses números aqui, ó, 30, 40 e 50 é em alta RPM, ou seja, vai proteger o motor em alta RPM. A viscosidade do óleo, o óleo ele é multiviscoso. A frio ele tem uma viscosidade e a quente ele aumenta a viscosidade. Então ele protege mais o seu motor, certo? É claro que eu não posso aumentar muito isso aqui, porque se a viscosidade aumenta muito, também eu posso perder rendimento ao invés de ganhar, certo? Mas quando eu aumento a viscosidade numa temperatura mais alta, numa RPM mais alta, porque quando eu tenho mais RPM, mais temperatura, certo? Então a atenção é o seguinte, mais RPM, mais temperatura. Então eu preciso de um óleo de boa qualidade. Por isso que eu aumentaria aqui a viscosidade do óleo em uma faixa de temperatura maior, para haver uma proteção maior no meu motor. Além disso, eu usaria um óleo com as últimas classificações e certificado, beleza? Por quê? Porque assim eu teria certeza que o óleo que eu estou colocando no meu motor é de boa qualidade. E nesse caso aqui, óleo sintético, de semissintético para cima. Mas se você vai girar ali na casa de 12.000 RPMs, já use um óleo sintético, beleza? Sobre óleo lubrificante, eu tenho um vídeo aqui na página. Eu vou deixar o link dele na descrição e também vou deixar aqui no card aqui em cima, caso você queira saber ou conhecer mais sobre óleo lubrificante para colocar no seu motor, seja original ou preparado. Na realidade, né, se você tem um motor original, você não precisa trocar o óleo. É só você seguir o manual do fabricante, porque no manual do fabricante vai te passar as informações do óleo que ele indica para o motor, beleza? Agora, se você altera o motor, aí sim, nesse caso, já é legal você alterar também o óleo lubrificante, principalmente quando você aumenta a RPM, que é nesse caso aqui, ou faz algum tipo de preparação onde vai extrair mais do motor e a temperatura vai se elevar muito, tá? Porque o óleo ele tem essa função de criar uma película entre as peças para haver essa proteção e também trocar calor, ou seja, reduzir a temperatura interna do motor. Beleza? Mas vou deixar o link aqui embaixo e também no card para vocês. Outra atenção que a gente deve ter é entre as folgas de válvula e também o pistão, tá? Eu tenho aqui, ó, o pistão. Então, as suas válvulas, elas trabalham abrindo e fechando aqui, certo? E o seu pistão subindo e descendo no PMS. Nesse ponto aqui, eu tenho que ter uma certa atenção. Tem que ter uma folga aqui de no mínimo 2 milímetros ali.
Esses 2 milímetros é com as válvulas abertas, as duas válvulas, admissão e escape aberta, e o meu pistão em PMS. Eu tenho que ter ali no mínimo uns 2 milímetros, por quê? Porque caso eu aumente a RPM e venha a flutuar válvula, não ocorre de pegar a válvula aqui, ou há uma menor chance da válvula pegar na cabeça do pistão. Se o pistão ele pega na válvula aqui, vai estragar o motor, ou seja, vai danificar o motor, certo? Vai empenar a válvula, pode até mesmo quebrar ali a válvula, dependendo da proporção que aconteça isso, o pistão bate, quebra o pistão, ou seja, enfim, quebra o seu motor. Então você precisa ter atenção na folga de válvula, ou seja, que é essa folga entre o pistão e as válvulas. Quando eu falo de flutuação de válvula, eu estou falando de carga de mola. O que é a carga de mola? Aqui no cabeçote, certo? Aqui no cabeçote as válvulas, elas vão ser montadas com uma mola aqui, certo? Tanto na admissão quanto aqui no escapamento. O que acontece é que essa mola, ela tem uma carga inicial e tem uma carga final. Essa carga de mola, ela é determinada pelo comando que está sendo usado, certo? Pela configuração, ou seja, o perfil do comando e também o peso dos componentes que tem aqui no trem de válvula, ou seja, que é a válvula, a mola, o prato, a trava, os braços aqui, se no caso o motor for com braços oscilantes, certo? O copo, se for aqui no caso um motor que é tucho, tudo isso compõe ali o peso que essa mola tem que fazer para retornar a válvula para a sede, ou seja, a mola é uma mola de retorno, né? O comando ele impulsiona a válvula abrindo ela e a mola ela tem que retornar a válvula para a sede, ou seja, para aquele ângulo de 45 graus ali, para fazer o vedamento, ou seja, da compressão ali interna do motor, para fazer os ciclos corretamente do seu motor. Então, existe uma carga de mola inicial e final. E toda vez que eu altero a RPM do motor ou altero um comando de válvula, eu tenho que ficar atento à carga de mola. O comando original, o motor original, a mola original é projetado ali. Um exemplo, se o corte está indo em 9.500, as montadoras elas fazem com folga de segurança, ou seja, essa mola ela suporta um pouco mais de carga, ou seja, um pouco mais de RPM ali no conjunto original. Agora, vou lá e coloco um comando que ele é muito agressivo e coloco para girar numa RPM mais alta, pode vir a acontecer de flutuar a válvula. Flutuar a válvula é quando a válvula ela se abre, tá tão rápido que a mola não consegue fazer a válvula retornar para a sede, então ela permanece aberta. Só que o seu pistão ele continua subindo e descendo. E dependendo aqui do quanto essa válvula ela fica aberta, o pistão pode pegar nela. Se eu não tenho folga nenhuma, ou a folga é muito pequena entre as válvulas e o pistão, né, entre o pistão e as válvulas, se eu tiver uma pequena folga, se eu coloco para girar numa RPM muito alta, o que pode acontecer é que o meu pistão ele venha a pegar nessas válvulas, se flutuar a válvula aqui, dependendo da carga de mola, certo? Então, eu tenho que ter atenção que a essa folga do pistão e as válvulas, basicamente conhecido como cava de válvula, certo? As cavas aqui. E também a carga de mola. São dois pontos muito importantes quando eu altero o RPM de motor, altero o comando de válvula também, ou altero o diâmetro de válvula, tá? Se eu aumento o diâmetro de válvula, as válvulas podem ser mais pesadas, certo? E isso influencia diretamente aqui na carga de mola que eu tenho aqui. Lembra, a carga de mola ela faz retornar a válvula. Então a válvula tem um certo peso, os componentes têm um certo peso. Então essa mola ela tem que suportar, a carga dela tem que suportar
todo esse peso a uma determinada RPM. Então, quanto maior a RPM, pode ser que a carga não seja suficiente, beleza? Então, você precisa analisar a carga de mola. Aqui, ó, quando a gente fala, vamos voltar aqui, que é na parte do pistão aqui, você vai deixar com 2 milímetros ali, é o mínimo para você ter segurança. Posso deixar com mais, 2,5 milímetros, 3 milímetros, mas vai chegar um ponto que eu não consigo fazer tanta cava no pistão. Por quê? Dependendo do quanto de cava eu faço, pode vir a furar o pistão. Então, cada pistão tem um certo limite, certo, de cavas que você pode fazer nele. Uma outra alternativa, quando eu não consigo mais fazer cavas no pistão, é recuar as válvulas. As válvulas, elas estão assentadas a uma certa altura de montagem, certo? Então, quando eu recuo esse ângulo de 45 graus para dentro, eu adentro as válvulas, eu mudo o posicionamento de montagem, ou seja, eu recuo as válvulas para dentro. Então, no funcionamento, eu vou ter uma distância maior entre o pistão e as válvulas. Só que quando eu faço isso, eu altero totalmente a altura de montagem e altero as cargas de mola, ou seja, altero a carga de mola. Por quê? Carga de mola, uma determinada, eu flexiono a mola, certo? Então, quando eu flexiono a mola a alguns milímetros, certo? Eu tenho uma determinada carga de mola. Eu vou pegar um equipamento para vocês verem. Para me saber sobre carga de mola, eu preciso de um equipamento desse. Existem vários modelos, certo? Esse é o que eu tenho. Esse aqui é um dinamômetro de carga de mola, ou seja, a mola ela é colocada aqui, eu vou colocar na amostra e vou flexionando a mola aqui a quantos milímetros eu quero, até ela fechar os elos, que ela encostar todos os elos um no outro aqui, certo? Então aqui vai me dar a carga que eu tenho a uma determinada montagem. Então se eu, um exemplo, montagem seria milímetros, certo? Vamos supor que a montagem seria 27 milímetros. Então se eu altero a carga, pode ser que a montagem agora fique em 28 milímetros. Então eu reduzi, a carga vai ficar menor. Por isso que eu preciso alterar. Um exemplo, se eu recuo válvula, eu preciso ou colocar ali uma arruela ou trocar as molas, colocar molas com maior carga inicial e maior carga final, certo? E como que eu sei a carga de mola? Eu vou precisar de um equipamento desse aqui para me saber se a mola que eu estou colocando, ela realmente tem uma carga inicial e final maior do que a mola original e se aquilo ali vai suprir a necessidade do projeto que eu estou montando, certo? Então, a complexidade de recuar a válvula é um pouco maior, principalmente pela carga de mola que eu tenho ali. Agora, se eu tenho um projetinho mais básico, motorzinho original, só vou colocar um comando que não é tão agressivo, certo? E vou aumentar a RPM, às vezes fazendo só as cavas aqui no pistão, já vai ser o suficiente ali para que mesmo que flutue, dependendo do comando que você coloque e a RPM que você gire, coloque esse motor para girar, não venha pegar ali, não ter o risco de quebras no motor. Do contrário, se eu vou fazer um projeto mais complexo, um comando muito agressivo, eu vou ter que alterar o posicionamento, porque o overlap também do comando é grande, então eu preciso afastar as válvulas aqui para que no cruzamento elas não venham pegar uma na outra, eu preciso fazer esse acerto de carga de mola. Então eu preciso ter mais atenção nesses tipos de projetos. Projetos mais originais, aumentando a RPM, fica tranquilo, beleza? Então eu preciso ter atenção nesses pontos. Otávio, e se eu vou colocar um RPM Pro no meu motor e também vou instalar um comando de válvula ali preparado? Como eu sei se eu tenho essa distância de 2 milímetros ali de segurança? Vamos supor que eu comprei o comando, vou instalar esse comando, mas não vou desmontar o motor. Como que eu sei conferir essa folga entre o pistão e as válvulas sem desmontar o motor? Você vai fazer o seguinte. Vou dar um exemplo para esse tipo de motor aqui, que é com braço oscilante, que você vai fazer o seguinte. Aqui, o comando, você vai instalar o comando. Na hora que você for instalar o comando, o que você vai fazer? Você vai montar ele normalmente aqui, colocar o motor no ponto. Na hora que você vai regular a folga de válvula aqui, aquela folga que você deixa aqui, 0,10, 0,8, independente do comando que você está usando, a folga que você vai usar, você vai deixar com folga zero todas as duas válvulas, certo? Deixar sem folga, só encostar, o regulador vai ficar encostado, vai ficar com folga zero, certo? Você vai conferir primeiro a admissão e depois o escapamento. Você pega na admissão, como você deixou com folga zero, você vai pegar o regulador aqui e vai apertar ele 2 voltas. Quando você aperta ele 2 voltas, a válvula vai abrir, porque você está enforcando ele vai empurrar a válvula para dentro. Então a válvula vai ficar aberta. Você vai dar 2 voltas, que é aproximadamente 2 milímetros, e vai girar o motor com a mão ali, certo? Girando o motor com a mão, se não pegar,
a válvula pegar no pistão, quando você der essas duas voltas aqui no regulador enforcando a válvula para dentro, se não pegar você girando com a mão, beleza. Você vai fazer o seguinte, volta essas duas voltas, deixa com folga zero a admissão. Vai para o escape e dá duas voltas também para conferir o escapamento agora. Ele estava com folga zero, você vai enforcar aqui duas voltas para a válvula descer e vai girar com a mão. Por que tem que girar com a mão? Porque se você está encostando um pouquinho, você sente que, nossa, eu estou sentindo que a válvula está encostando na cabeça do pistão. Encostando na cabeça do pistão. Faz o seguinte, dá uma volta e meia. Não, passou mais livre. Então você sabe que você não tem duas voltas. Tem uma volta e meia, uma volta e um pouquinho mais do que uma volta e meia, certo? Quase duas voltas, mas não tem duas voltas. Com duas voltas ali a válvula tá pegando. Mas se com duas voltas, tanto na admissão quanto no escape aqui, nos reguladores, está passando, beleza, pode montar tranquilamente. É claro que quando eu vou instalar um comando, não é só isso que eu tenho que olhar. Isso aqui é só para conferir a distância que eu tenho entre as válvulas e o pistão em PMS de cruzamento ali, certo? Por isso que eu vou girar o motor várias vezes para ver se vai pegar, certo? E faço uma válvula de cada vez, beleza? Mas existem outras folgas que eu também preciso conferir quando eu instalo um comando preparado, beleza? Que seria folga entre o elo, entre o pratinho, entre o cruzamento, tudo isso eu preciso conferir. Não é só a folga que eu tenho aqui entre o pistão e a válvula, beleza? Quero que você entenda isso para que fique bem claro que quando você instala um comando é necessário você conferir outras coisas no motor. Mas nesse caso, vamos supor que é um comando básico, não tem muito cruzamento, ali a distância é tranquila, não precisa fazer recuo de válvula, só mesmo conferir as cavas de válvula ali, a distância que você tem entre o pistão e as válvulas. Beleza, conferir, tem duas voltas? Beleza. Agora, se eu vou ali, com duas voltas tá pegando, com uma volta e meia tá pegando. Dei uma volta na admissão, pegou. Dei uma volta no escape, pegou. O que eu preciso fazer? Eu preciso desmontar o meu motor, tirar o cabeçote, tirar o pistão e fazer cavas no pistão, certo? Aprofundar cavas aqui. Ou faz o recuo. Só que para fazer o recuo, você precisa fazer o acerto da carga de mola, que é um pouco mais complexo. Então é melhor fazer a cava no pistão. Vai lá e faz uma profundidade. Um exemplo, se com uma volta tá pegando, você sabe que você tem mais ou menos 1 milímetro ali, que tá pegando com 1 milímetro. Então, se eu fizer mais 2 milímetros aqui, eu vou ter uma segurança tranquila, mais do que 2 milímetros. Vou ter ali cerca de 3 milímetros de folga. Então, mesmo que eu aumente a RPM e a válvula flutue, eu tenho uma menor chance. Outro detalhe que eu poderia fazer também para evitar a flutuação de válvula, um exemplo, eu já desmontei. Você foi lá, um exemplo, eu conferi, realmente eu precisei desmontar o meu motor, porque eu instalei um comando e vou aumentar a RPM. E você, nesse caso, quer ter mais segurança. O que você vai fazer? Você vai fazer as cavas, certo? Você conferiu que tem 1 milímetro aqui praticamente, uma volta. Então você vai fazer 2 milímetros aqui no pistão, certo? Você vai pegar o seu pistão, vai analisar se realmente você consegue fazer essa quantidade. Se não, você vai fazer 1 milímetro ali. Aí você sabe que você vai ter 2. Mas vamos supor que você faz 2 milímetros de cavas aqui, tanto no escape quanto na admissão. Então, o que acontece? Depois que você fez isso, se você vai colocar o seu motor para girar no RPM muito alto, igual aqui 12.000 RPMs, vai aumentar aqui no máximo o que esse equipamento te entrega para você na sua motocicleta, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai aliviar as válvulas também. A válvula original ela tem uma resistência muito boa. Então, você consegue retirar algumas gramas dela, certo? Mantendo a durabilidade da válvula. Então, você vai mais no centro da válvula, certo? A gente tem vídeo aqui no canal explicando sobre alívio de válvula. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição e no card, se você quiser entender mais sobre o alívio de válvula. Então, o que você faz? Você vai aliviar um pouco a válvula ali. Você não precisa aliviar uma quantidade muito grande, principalmente se é a primeira vez que você faz. Agora, se você já tem experiência em aliviar a válvula, aí você faz na medida que você está acostumado. Certo? Agora, não, a primeira vez, alivia ali no máximo 10%, certo? Que já é o suficiente ali para a válvula ficar mais leve e a carga original ser o suficiente para você girar numa RPM mais alta. Por quê? Lembra que eu falei que a carga de mola ela tem que atender não só a agressividade, o perfil do comando, mas também o peso dos componentes? Se eu reduzo o peso dos componentes, a carga original que eu tenho é mais do que suficiente para atender uma RPM ainda mais alta, certo? O corte de giro original 9.500, só que toda montadora ela faz com sobra,
certo? Porque o motor ele é pensado no quê? Durabilidade, confiabilidade e economia. Então é feito com sobra. Eu posso colocar para girar numa RPM até mais alta do que isso, mas não muito alta, porque se eu coloco para girar numa RPM ainda muito alta, igual aqui 12.000 RPMs, bem provável que vá flutuar. Então uma opção é aliviar a válvula. Então eu diminuo o peso dos componentes, então a carga que eu já tenho na mola original, ela atende a essa configuração que eu estou fazendo, porque eu aumentei o comando, certo? Coloquei um comando diferente. Logo, eu precisaria analisar se eu preciso mais de carga, dependendo do perfil desse comando. Aí o que eu posso fazer é o seguinte, aliviar um pouco essas válvulas, eu reduzo o peso dos componentes, logo essa mola, que é uma mola de retorno, ela vai ter uma facilidade maior para voltar esse peso desses componentes. Por quê? Porque agora a válvula está mais leve. Outra opção seria usar válvulas de outro material, como o titânio, que seria bem mais leve que o original. Ou seja, se eu mudo os componentes, o prato, as travas, a válvula, coloco válvulas, prato e trava de componentes que são mais leves, a carga da mola original que eu tenho, ela começa a ser mais eficiente para esse conjunto que eu tenho para girar numa RPM mais alta. Certo? Então esses são os acertos que você tem que ficar atento quando você aumenta muito a RPM. Se vai fazer isso, já vai desmontar, faz um pouquinho de alívio nas válvulas, certo? Mais no centro da válvula, assiste o vídeo depois aqui que eu vou deixar no card, certo? Para você entender como é feito. Faz esse alívio, a válvula vai reduzir um pouco do peso e como você já está instalando o comando, está fazendo as cavas ali, você já vai trazer para o seu projeto mais confiabilidade, beleza? Porque quando eu faço isso, eu trago o quê? Confiabilidade. Eu poderia muito bem, se eu tenho um motor original, já tem uma certa folga ali, mas se eu mudo o comando, aí já mudou totalmente o perfil do meu motor. Ou seja, eu coloquei um comando de válvula. Às vezes vai ter um levante maior para ter um preenchimento maior de misturar combustível, um levante maior no escape para ter uma saída melhor dos gases do escapamento. Então tudo isso, se eu aumento o levante, o que eu estou fazendo? Eu aproximo a minha válvula do pistão em PMS, certo? Vamos supor que a montadora ela deixa lá com 3 milímetros e meio de folga original. Supomos, tá pessoal? Estou fazendo uma simulação aqui com você. Vamos supor que ela deixa 3 milímetros e meio. Se aumentou muito o levante, o que acontece? Você aproximou sua válvula do pistão. Por isso que em alguns casos é necessário fazer cavas. Por quê? Você aproximou a válvula do pistão. E mesmo que não pegue, você tem que analisar que folga que eu tenho. Você começa pelo regulador ali. Se você viu que é 1 milímetro, faz as cavas no pistão. Por quê? Se você não fizer cavas no pistão, a chance de pegar a válvula ali é maior. E danificar o motor, às vezes, por causa de um comando, ou porque, às vezes, você colocou ali, ficou 1 milímetro. Ah, beleza, funcionou e tal, tô rodando o meu motor tranquilamente, não pegou. Mas aí, você foi e aumentou a RPM do motor. Aí, o que acontece? Vai lá e pega. Aí, danifica o motor. E, às vezes, quando pega, pode fazer um estrago muito grande. Então, o custo que você vai ter nisso, para desmontar o motor, às vezes, vai danificar muito o cabeçote, vai ter que trocar a válvula. Então o custo que você vai ter vai ser maior, pode danificar o pistão também. Então você tem que pensar sempre no pós. Monta um projeto que seja confiável, certo? Então analisa muito isso aqui. Por que eu trouxe muito a parte de comando? Porque geralmente quando você instala um equipamento desse aqui, geralmente você vai querer colocar um comandinho para dar um resultado ainda melhor. Lembra que no início eu falei que o comando ele pode deslocar? Posso colocar um comando médio-alto que traz ainda mais resultado? Então se eu quero ter mais resultado, eu coloco um comando que tem uma pegada melhor de médias para altas RPMs e uso esse equipamento aqui para ter mais resultado. Vai trazer um resultado melhor no original? Vai, mas se eu quero ter mais resultado, eu vou lá e coloco um comando. Então vai ser uma combinação perfeita. Um exemplo, vou preparar o cabeçote, vou colocar um comando de válvula e vou colocar um escapamento e vou usar esse equipamento. Pô, chique, vai ficar top. Por quê? Se aumentou a RPM, você vai ter mais resultado em alta RPM, ou seja, trazendo mais potência para o seu motor e mais desempenho na sua motocicleta, ou seja, em alta RPM. Podendo até fazer o que eu falei aqui, de manter a relação original para ter mais velocidade final ou alonga a relação e também aumenta a RPM. Mas para isso, para você fazer isso, você precisa analisar alguns acertos, principalmente entre essa folga do pistão e as válvulas, entre a carga de mola, para você ter um projeto confiável, ou seja, um projeto que não vai te deixar na mão, um projeto que você vai andar tranquilamente no dia a dia sem ter o risco de quebras, beleza? Então, esses são os pontos de atenção que você precisa ter quando você aumenta a RPM do motor e, consequentemente, faz algum tipo de preparação. Para um motor original, se você aumentar
beleza, você já tem uma folga grande, então mesmo, já tem uma folga maior, né? Então mesmo que flutue ali, ainda a chance de pegar as válvulas no pistão é menor. Agora, se eu começo já a preparar, colocar um comando, fazer algumas alterações do motor, um pistão diferente, onde a cabeça dele tem um formato diferente da original, aí nesses casos eu preciso ter uma atenção ainda maior. E esses pontos você descobre muito eles na pré-montagem. Como o seu motor tá montado, você vai colocar às vezes só um comando, faz essa conferência. Se precisar desmontar, cara, desmonta. Não abre mão de não desmontar para fazer desse jeito, porque se fazer, pode ser que você tenha um prejuízo maior. Agora, se o seu motor já está todo desmontado, você já está lá colocando um pistão 4mm, já está colocando um comando diferente, preparando o cabeçote, cara, já na pré-montagem, já deixa com folga para, tipo assim, posso colocar girar sem medo, posso fazer acertos no meu motor para girar sem ter o risco de quebra, ser um motor confiável mesmo sendo preparado, beleza? E também lógico, né, o acerto de alimentação também manda muito. Então, vai aumentar a RPM, vai preparar o motor, ficar atento nesses pontos. Aumentou a RPM, pensa no óleo ali para ajudar nessa lubrificação do motor, girando numa RPM mais alta, certo? Folga entre pistão e válvula também precisa ter muita atenção e a carga de mola também é muito importante quando você utiliza um equipamento para aumentar a RPM e também instala um comando, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser avisado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Comenta aqui embaixo para mim se você já aumentou, ou seja, já alterou a RPM do motor, se quebrou, se não quebrou, se você fez acerto ou não. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.